Abra a Bíblia de vocês na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, a partir do verso 11. Tudo isso lhes aconteceu como exemplo e foi escrito como advertência para nós, sobre quem o fim dos tempos já chegou. Assim, aquele que pensa estar em pé, cuidado para que não caia. Não veio sobre vós nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não deixará que sejais tentado além do que podeis resistir. Pelo contrário, juntamente com a tentação, providenciará uma saída para que possais suportar. Amém, irmãos? Feche seus olhos. Abaixe a sua fronte, vamos falar com Deus. Vamos pedir para esse Deus realizador, para que Ele realiza na nossa vida, nessa noite, de uma tal forma, de uma tal maneira, que nós possamos sair daqui totalmente modificados. Que coisas que ainda nos acompanham do passado, sejam deixadas agora no altar do Senhor Jesus. Pai Celestial, Pai do Senhor Jesus, Pai nosso, traga-nos, Senhor, tudo que nós necessitamos saber de Ti, Pai, a respeito de cada vez mais nessa caminhada terrena, Pai, aplicarmos a sua vontade e não mais a nossa. Assim como diz o salmista, não a nós, não a nós, não a nós, mas tudo pela sua glória, tudo pela sua bondade, tudo pela sua benignidade, Pai. É o que te pedimos e já te agradecemos no nome sagrado do seu Filho Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus. O tema: Senhor, livra-me de mim. Amém. Repetindo: Senhor, livra-me de mim. Amém. Por inúmeras vezes a gente já ouviu, né, que a pessoa mais difícil de ser tratada somos nós mesmos. Nós temos um conflito constante conosco. O velho homem sempre se levanta. No que o apóstolo Paulo vai dizer: aquilo que eu quero fazer, eu não faço, mas o que eu não quero, eu tenho feito. A palavra dessa noite, irmãos, mostra exatamente através dessas admoestações do apóstolo Paulo, que nós devemos ter e manter uma maior vigilância no nosso ser. Não viver nesse mundo como um vacilão. Um dia crente, outro dia não. Em algumas atitudes eu sou crente, em outras eu não sou. Irmãos, a maior adoração a Deus que nós podemos prestar é fazer a vontade dEle. Se nós estamos fazendo a vontade de Deus, nós conseguimos ver esse Deus com um sorriso aberto com relação à nossa vida. Deus, irmãos, já preparou tudo para nós a adorarmos
em espírito e em verdade, ou seja, através da sua palavra. Ontem ainda na INC nós falávamos, refletindo exatamente sobre o Evangelho de João, do capítulo 4, dos versos 21 a 23, onde que diz a palavra, haverá um tempo e a hora é agora. E nós colocamos inclusive o tema da mispa de ontem, como a hora é hoje. A hora é hoje da gente se desvencilhar de muitas coisas ainda que a gente traz com esse velho homem. Esse homem que desceu as águas, mas que ainda não foi sepultado para as coisas desse mundo. Nós sabemos que no rito do batismo, na cerimônia do batismo, quando as pessoas descem a água e a água cobre aquela pessoa, é a simbologia de que ela está morrendo para a vida velha e ressuscitando agora para a vida nova em Cristo Jesus. Mas as nossas atitudes não são assim. As nossas atitudes é de um vacilão. Tem sido de um vacilão. Deus nos deu, através do seu Santo Espírito, a oportunidade de reconhecermos a sua vontade. O Espírito Santo, ele nos revela a palavra. Se não fosse por intermédio do Espírito Santo, nós não compreenderíamos nem quem é Jesus e nem o que ele fez para cada um de nós. Porque nós sabemos que o Espírito Santo ele veio com a missão de convencer a cada um de nós, do pecado, da justiça e do juízo. Irmãos, quando se fala em sabedoria, muitas pessoas olham para o rei Salomão. Claro, porque ele é uma das pessoas que mais retrata, tanto nos livros poéticos, como também lembrado nos livros de crônicas, nos livros de reis. Primeiro e segundo reis, primeiro e segundo crônicas, que Deus deu a ele sabedoria. Mas, irmãos, se nós observarmos com detalhe, com requinte, observando exatamente todo o ministério do rei Davi, todo o comprometimento que ele teve com Deus, das vezes que ele ouviu a voz de Deus, nós compreendemos que o rei Salomão, era a palavra da sabedoria. Ao contrário de nós, que o Espírito Santo não nos deixa, o Espírito Santo, para as pessoas do Antigo Testamento, para todas aquelas personagens, não era a todos os instantes. O Espírito Santo está conosco, nós somos templo do Espírito Santo. Ele se abriga em nós, ele está em nós, amém? Olha o que diz 1 Reis, no capítulo 11, do verso 9 e 13, para a reflexão exatamente desta palavra. O Senhor irou-se contra Salomão, por ter se desviado do Senhor, o Deus de Israel, que lhe havia aparecido 2 vezes. Embora ele tivesse proibido Salomão de seguir outros deuses, Salomão não lhe obedeceu. Então o Senhor lhe disse: já que esta é a sua atitude, e você não obedeceu a minha aliança e os meus decretos, os quais lhe ordenei, certamente lhe tirarei o reino e darei a um dos seus servos. E foi o que Deus fez. Deus pegou uma pessoa que era a espécie do governador de Israel, uma pessoa que era um servo do rei, Jeroboão I,
E vocês vão ver na sequência da palavra o que Deus fez. No entanto, o amor de Davi, pelo amor de Davi, seu pai, não farei isso enquanto você viver. Eu o tirarei da mão do seu filho Reoboão. Mas não tirarei dele o reino inteiro. Eu lhe darei uma tribo por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi. Percebe, irmãos? Salomão, ele tinha o dom da palavra da sabedoria. Em alguns episódios nós vamos ver que ele tinha a palavra certa para aquelas ocasiões, não é? Um dos episódios marcantes era aquelas duas mães, entre aspas, disputando o mesmo filho. E ele profere, né? Ele dá a sentença exata, porque ele tinha o dom da palavra da sabedoria. O mundo inteiro ia ouvir Salomão. Só para que vocês tenham noção, a Bíblia narra 3.000 provérbios de Salomão. Se ele tivesse essa sabedoria plena, ele não iria idolatrar outros deuses, contrariando a ordenança do nosso Deus e Pai, ao único eu sou das nossas vidas. Ele fez isso. Ele fez isso. Ele pecou contra Deus. Ele desobedeceu a Deus. Se ele tivesse sabedoria plena, ele não faria isso. Concorda? Se houvesse a sabedoria, ele adoraria a Deus sobre todas as coisas. É importante, irmãos, a gente olhar, não é? O que o apóstolo Paulo fala. Aquele que pensa, ele não está dizendo aquele que está. Aquele que pensa que está de pé, cuide-se para que não caia. Quantas idolatrias a coisas a gente tem colocado à frente desse Deus? Quantas coisas mais a gente coloca e coloca esse Deus em último lugar? E a palavra diz: amai a Deus sobre todas as coisas. Amai a Deus sobre todas as coisas. Por isso, Senhor, ajuda-me a que eu possa me livrar de mim dessa noite, para que eu possa verdadeiramente seguir aquilo que lhe agrada e não fazer mais as coisas que eu tenho feito contra ti. Depois do reinado de Salomão, por rebeldia, Deus divide as 12 tribos de Israel. Isto tudo está declarado nas Sagradas Escrituras. Está tudo ali para que realmente, não é, vocês como bereanos, chegando em casa, possam conferir. Amém? O reino do norte, chamado Reino de Israel, com capital em Samaria, assumiu Jeroboão, com 10 tribos. E o reino do sul, chamado Reino de Judá, com capital em Jerusalém, assumiu Reoboão, com 2 tribos. A Bíblia, irmãos, isso eu gosto, eu medito muito exatamente nessas histórias dos reis, porque, para pensar, sempre naquela sequência, né? Crer é também pensar, segundo Stott. Vejam vocês, o maior poder que alguém possa ter nesse mundo é ter um reinado, não é? Essas pessoas todas ganharam de Deus essa oportunidade.
Diz que todas as autoridades são abençoadas pelo nosso Deus. Aí vai do que cada uma está fazendo com esse poder. E dos 40 reis, mais dos 40 reis que a Bíblia relata, entre os reis desses dois reinos, desses reinos divididos, o rei Zinri ficou no trono por 7 dias. Houve também uma rainha chamada Atalia, que ela se autoproclamou. E Jeoás, que assumiu o trono com apenas 7 anos de idade. Muitos sacrificaram os seus próprios filhos e filhas em busca desse poder, para a sustentação desse poder, não é? E adorando a outros deuses. Ou seja, as consagrações feitas a outros deuses, esses reis até davam os seus filhos em sacrifício. Mas de todos esses reis levantados pelo Senhor, que o Senhor deu a oportunidade, somente 5 desses reis que são citados na Bíblia, que obedeceram a Deus, que é o rei Davi, o rei Asa, o rei Josafá, o rei Ezequias e o rei Josias. Percebe, irmãos? Eu sempre falo para vocês que, para mim, estas demonstrações, estas contemplações, particularmente, para mim, me mostra o que será o céu. De mais de 40 reis levantados por esse Deus, que Deus deu o poder para ele, somente 5 lhe agradou. E quem agrada estará com ele eternamente, e quem lhe desagrada não estará com ele. O contexto, Paulo, aqui ele está relatando o seu descontentamento com a igreja de Corinto. Embora existem muitos dons manifestos nessa igreja, as pessoas disputavam o dom da glossolalia, de falar em línguas, porque era um dom aparente, né? As pessoas viam aquilo, como muitas igrejas disputam isso. Claro, a palavra diz que realmente nós devemos buscar os dons. Não é demérito nenhum, não existe demérito nenhum nisso. Mas primeiramente a gente tem que entender que os dons não são para nós. Esses dons são para a igreja de Jesus. 1 Coríntios, no capítulo 12, verso 7, diz que os dons são para as coisas úteis e não fúteis. É para serviço da igreja. É para que realmente, não é, as pessoas possam investir no seu ministério através desse dom. Amém? Embora existissem muitos dons que eram manifestos desse lugar, mas pela falta de amor, pela imaturidade, pela imoralidade e o orgulho destes crentes, eles acabavam fazendo mau usos desses dons, não é? Que a tradução de dons é habilidade, que habilidade, esses dons que Deus deu. A palavra diz que quando ele subiu, levou cativo o cativeiro, e quando ele desceu, ele trouxe os dons a homens que já está esparramado para a igreja. Amém? Paulo, neste capítulo, ele está lembrando a todos sobre os acontecimentos do passado. Ele está aqui, ele está pregando aqui para gentios e para judeus. Ele está dentro de uma sinagoga, onde que ele está mostrando, né? Ou melhor, ele está dentro de uma igreja, onde que muitos dali
eram prosélitos, ou seja, judeus que tinham sido convertidos para o cristianismo, que conheciam a história de Israel, conheciam a história de todos esses reis. Oh Deus amado, ele relata aqui as cobiças, e as atrocidades que o povo cometeu ao longo da história de Israel, através de idolatria, imoralidade sexual e até mesmo murmuração. Diz a palavra que muitos ficaram no deserto porque reclamaram de cebola, reclamaram de tempero. No Egito tinha alho, no Egito tinha cebola, Aqui nós estamos à míngua. Quantas pessoas ainda que estão sob a graça, esse favor imerecido, estão aí reclamando. Deus não se agradou da maioria dos que foram libertos de Faraó. Muitos, por rebeldia, morreram no deserto. Por imoralidade sexual, murmuração, morreram no deserto. 1 Coríntios, no capítulo 10, verso 6, ele diz: tudo isso aconteceu a fim de servir de exemplo para nós, que não queremos coisas más como eles quiseram. Olha o que nós trouxemos na abertura: considerai os seus caminhos. Em outras palavras, pense naquilo que vocês já fizeram. Qual foi a resposta daquilo que vocês fizeram no passado? O que isso lhe trouxe de bom? Considere o seu caminho. E o caminho é esse, nas nossas vidas, que é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e não tem outro. Não tem outro. Quando nós meditamos nessas admoestações que Paulo faz à igreja de Corinto, nós observamos com muita clareza as consequências vindas pela desobediência do povo escolhido por Deus. Aquele que pensa que está de pé, cuide-se para que não caia. A Bíblia, irmãos, ela é um compêndio, ela tem ali um reservatório, ela tem ali, milhares de informações para que você possa agradar a Deus. A cada personagem que você começa a discorrer nas Sagradas Escrituras, vendo exatamente a sua trajetória de vida, o seu nascimento, quando a Bíblia relata em alguns, o seu nascimento, a sua trajetória de vida e o momento em que ele deixou de habitar nessa terra. Muitos dali, através daquilo que a gente entende que é a palavra de Deus, nós sabemos que eles foram para o céu ou para o inferno. Não tem meio termo, não tem purgatório, um meia boca, ou é ou não é. Nós encontramos aqui, nesses versos, informações necessárias para a nossa caminhada em santidade. Primeira afirmação: a advertência sobre o fim dos tempos. Verso 11. Paulo, ele mostra aos coríntios, como também a todos nós, que os planos de Deus cumprem-se todos com a vinda do Senhor Jesus. A Bíblia relata que Jesus está voltando. Maranata, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Ele já está voltando. E ele já está voltando com algumas missões. A primeira é reunir o seu povo, é reunir a sua igreja, a nova Jerusalém.
Você tem se perguntado, não é, nas suas atitudes, se você está dentro ou fora dessa igreja de Jesus? A cada passo que você vai tomar nessa vida, você consulta o Espírito Santo, se você está ou não na igreja do Senhor Jesus, da Nova Jerusalém. Nós não devemos ter espírito dobre. Nós não devemos ficar brincando de crente. Eu peco, Deus perdoa. Eu peco, Deus perdoa. Eu peco, Deus perdoa. Ele é amor. Mas aquilo que eu brinco sempre com vocês, eu peco, Deus perdoa, eu peco, Deus perdoa, eu peco, Deus perdoa. Vai existir um momento que você não vai ter nem chance, às vezes não vai ter discernimento, não vai ter compreensão necessária para pedir perdão. Os meus cabelos estão bem ralinhos, fininho. Imagine um vasinho desse, mais fino que o meu cabelo, dentro da mente de cada um de nós. Se romper, você não vai nem para frente nem para trás, você perde a sua ação motora, que dirá a sua compreensão. E o que faz com que a gente se afasta de Deus é o pecado, porque Ele não se afasta de nós, Ele permanece conosco. Assim como Ele permaneceu com todos esses reis que ainda não lhe agradaram. Jesus, Ele já veio, cumpriu sua missão, voltou ao Pai e está voltando para nos levar com Ele. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. O que aconteceu com Israel não é um puro acontecimento histórico. Serve-nos de advertência para que não nos afastemos de Deus. Serve-nos de advertência para que não abandonemos o novo homem e que abandonemos de vez esse velho homem. Esse que desceu as águas, que tem um fôlego que a todo momento ele se levanta e bate nas minhas costas para voltar para o pecado. Pecado, irmãos, ainda que Jesus já perdoou todos os nossos pecados, mas esses pecados que nós cometemos vai nos acompanhar a vida inteira, porque a gente permite, e o diabo é óbvio que ele se oportuna disso. Serve-nos de advertência para fazermos a vontade de Deus. Toda a história de Israel serve de aviso para a nossa geração. 2 Timóteo, no capítulo 3, versos 16 e 17, diz toda a Escritura. Ele não está falando uma fraçãozinha, não, aquilo que muitas pessoas lêem só como sorteio, não é? Quero ver o que Deus vai falar hoje para mim. Abre lá. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Toda Escritura, não frações. Amém, irmãos? Segunda afirmação: para os cuidados de mantermos sempre, junto a Deus, permanecer grudado na videira, como ramos permanecer grudado na videira a fim de darmos frutos. Fruto estes que, através daquilo que a gente produzir, vai também produzir vida na vida das pessoas. Vida eterna. Os crentes de Coríntios, eles eram orgulhosos e achavam firmes em suas condutas. Quanto crente, irmão, que eu já ouvi isso. Bate no peito, eu já sei isso. Mas pratica?
Portanto, vale a pena ouvir de novo, ler de novo, invocar esse Espírito Santo revelador, para que ele fale no teu eu e não no teu ego, para que ele fale exatamente aquilo que você precisa deixar, que ainda está sendo, digamos assim, fardo para você. Você não está percebendo, mas isso é um fardo muito grande. Aqueles que acham que estão de pé pelos seus próprios esforços. Os coríntios, irmãos, eles acreditavam que uma vez justificado, eles não poderiam mais perder, essa justificação. Eu expliquei no culto passado para vocês, e é importante a gente sempre lembrar, pensar sobre isso, refletir sobre isso, o que é justificação, o que é salvação e o que é reino dos céus. Justificado, glória a Deus, nós estamos hoje prestes a fazer uma festa, em lembrança, através da memória de tudo que Deus já fez nas nossas vidas por intermédio do Senhor Jesus. E uma das coisas que Jesus fez foi nos perdoar. Uma das coisas que Jesus fez foi nos limpar. Uma das coisas que Jesus fez e que realmente Ele espera que sejamos é nos tornar santo. Porque uma vez que Ele levou os nossos pecados no madeiro, uma vez que Ele perdoou todos os nossos pecados, Ele nos colocou numa condição de santo. Por isso é necessário que sejamos santos nas nossas atitudes, na nossa caminhada, como santo Ele é. E Deus não pediria nada para mim e para você que nós não tivéssemos a capacidade de cumprir. Se Ele diz, sede santo porque eu sou santo, veja quem está deixando a desejar. A disciplina de Deus não deve ser levada de maneira irresponsável. Paulo, ele lembra em Gálatas, no capítulo 6, os versos 7 a 8, ele diz, não vos enganei, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Glória a Deus. Terceira afirmação. Sobre todas as tentações e a fidelidade do nosso Deus e Pai, verso 13. Paulo ele afirma aos coríntios, como também para cada um de nós, que todos os homens sentem tentação. Até Jesus foi tentado, quando ele era homem, como ele estava na condição de homem. Diz a palavra que ele foi levado pelo Espírito Santo para ser tentado. Paulo ele afirma aos coríntios e a nós que vamos ter essa tentação. A tentação, ela será e é comum a todos os homens, claro. Ninguém está imune às tentações. Mas Paulo adverte que devemos nos cuidar. Por isso que a palavra diz, vigiai e orai. Por que vigiai e orai, e não orai e vigiai? Deus espera primeiro a minha atitude, para que depois Ele possa ouvir a minha voz. Ele quer exatamente que eu me acerte com Ele, Haverá um tempo, esse tempo já é, em que o Senhor estará buscando os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e... Se eu estiver em verdade, eu
estou conversando com esse Deus e eu tenho certeza que Ele está atento e me ouvindo por inteiro. Ele, não, ao contrário de nós, né? Às vezes não, na maior parte, o nosso comportamento é esse. A gente vai ter um diálogo com uma pessoa, a gente ouve as primeiras palavras, porque aí a gente já começa a maquinar o que vai responder. Deus não. Deus é todo ouvido. Se você estiver em espírito e em verdade, Ele está pronto para te atender. Mais do que tudo que pedimos ou pensamos, pelo poder que já age em nós, esse Deus, Ele está operando. Aí, conforme o louvor que nós cantamos, Ele está trabalhando, Ele está trabalhando, Ele está operante para a causa de cada um de nós. Operou no passado, está operando hoje e operará eternamente para cada um de nós. Amém, irmãos? As Sagradas Escrituras mostram várias alternativas de lidar com a tentação. Sabemos que na maior parte das vezes que algumas situações nos levarão a pecar. Há ocasiões em que o escape é ficar longe das coisas ou pessoas que certamente nos trará a iniquidade. Eu sempre falo para vocês o perigo disso aqui. O perigo disso aqui. Vocês já se deram conta o tempo que isso toma da tua vida? Ainda que aqui dentro tem Bíblia, a palavra mais pesquisada no Google é Jesus. Mas tem um monte de entretenimento, brincadeirinha, que vai fazer com que você se afaste da palavra de Deus. Eu já falei aqui que, como nós estamos cegos diante disso. Cego literalmente. Porque nós nem abrimos os olhos quando acordamos e já ficamos tateando onde que Ele está. Achei. Aqui dentro, ou com esse brinquedinho, muitas pessoas estão invocando o demônio e nem sabem. Tudo isso aconteceu para que realmente a gente não caia. Lá atrás, esses reis todos, eles faziam consagração, dando os próprios filhos dele, faziam consagração a deuses da sensualidade, tipo Astarote, tipo Baal, que é aquilo que eu sempre faço a comparação para vocês, esse povinho que está mandando nudes para cima e para baixo, um culto à sensualidade, está prestando culto para esses demônios e não está nem se dando conta. Errais, por quê? Não conhece as Escrituras. Está tudo escrito para nós, irmãos. Não está lá escrito que você vai ter um iPhone 11. Mas vai estar escrito que o que você está fazendo com o teu iPhone 11 é a mesma adoração que esses reis faziam e que não agradavam a Deus quando eles se metiam nesses cultos de orgia em adoração a esses deuses, levando a sacrifício até a seus próprios filhos. Haverá um tempo, e esse tempo já em que Deus está buscando os verdadeiros adoradores, os que o adoram em espírito e em verdade. Quanto que a gente está deixando de praticar a verdade para esse Deus? Quantas coisas que ainda a gente se engana nesse mundo. Passarás céu e terra, mas a minha palavra será eterna. Oh, glorioso Deus!
Deus de revelação. Devemos evitar situações que levam outras pessoas a seguir o mal. Não brinque com as tentações, irmãos, fujam delas. Fujam delas. Não brinque com o pecado, fuja dele. E como que você foge do pecado? A palavra em Tiago, no capítulo 4, versos 7 e 8. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo doble, limpai o coração. Não fique nessa de vacilão. A palavra de Deus, o evangelho dele, é sim, sim e não, não. Diz a palavra que o que passa disso é do maligno. É os comichões que o mundo vai te colocando no ouvido, que o diabo está falando através da voz desse mundo, não é? Para muitos falarem para você: para com isso, a Bíblia, crente. E a quarta afirmação, sobre as providências divinas junto à tentação, verso 13. Paulo, ele esclarece aos coríntios, como também para cada um de nós, que Deus nunca nos permitirá que sejamos tentados além de nossa própria força. Deus não promete poupar-nos das tentações, mas promete limitar a intensidade dela. Você já observou? Eu falo, irmãos, às vezes na minha pessoa, porque sempre me coloco que dentre cada um de vocês aqui, eu já fui o pior dos pecadores, e como eu disse, o pecado não abandona o homem, ele continua caminhando para o velho homem. Se eu permitir que esse velho homem, haja em mim, eu estou permitindo que venha aquele caminhão de pecado que me acompanha. O diabo, ele é estrategista, ele passa um flashback na tua mente, das coisinhas erradas que você já fez, tipo, vale a pena ouvir de novo, vale a pena fazer de novo, vale a pena falar de novo, liga lá, Ele não pega a tua mãozinha, ele não te dá coisas novas para que você faça, ao contrário, ele age naquilo que você já fez. Detalhes tão pequenos de nós dois são coisas muito grandes para esquecer, e ele vai ficar lembrando. O profeta Roberto Carlos já falava. Deus, ele nos dá o livramento. A tentação, irmãos, é algo que precisamos confessar e apresentar para Jesus. Abaixe a fronte de vocês. Fale com Deus. Fale baixinho. Senhor, eu não estou conseguindo me livrar desses joguinhos. Aparentemente inocente, Pai, mas tem me tirado um tempo especial com o Senhor. Senhor, a internet realmente ela tem tomado muito tempo na minha vida, Pai. Me permita, Senhor, que eu passe a usar mais esse celular, Pai, para as coisas úteis e não coisas fúteis. Para que eu busque, eu invoque o Senhor, inclusive através dessa ferramenta, através desse instrumento que nós temos a oportunidade de até trabalhar com ele. Para muitos ele serve até de ganha-pão. Oh, glorioso Deus! Fale agora. Vai dando o nome dessas coisas cabeludas que você faz e que o Senhor assiste e que o diabo também assiste. Eu não consigo me livrar da sensualidade, da sexualidade desacerbada. Eu levanto pensando em sexo, eu vou dormir pensando em sexo.
Lembra que eu falei para vocês no último culto que nós fizemos aqui, no culto da semana passada? Meditem no capítulo, ou melhor, no 6º mandamento de Deus. Que esse mandamento mexe exatamente com, não é, a nossa sexualidade, mexe com a nossa virilidade, mexe com a nossa sensualidade. Se você está tendo problema nessa área, peça para Deus, peça para Deus, peça para Deus. Senhor, eu não consigo, mas contigo eu vou vencer. Eu não quero cair, Pai, ao contrário. Eu quero que essa declaração que Paulo faz para aqueles que pensam, eu quero estar agora diante de Ti com a convicção que eu estou de pé diante de Ti, Senhor. Eu não estou vacilante, Senhor, na Tua presença, para a honra e glória do Senhor mesmo. Amém, amém, amém. Somente Jesus é capaz de purificar o que está em nossa mente e coração. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Concluindo, mais uma vez, a maior adoração a Deus que podemos prestar é fazer a vontade dEle. A maior adoração a Deus é a nossa obediência a Ele, irmãos, a Ele. O tormento da tentação para pecar é nada se colocarmos as consequências do pecado. As consequências do pecado podem durar por toda a vida, ou até mesmo por toda a eternidade. As consequências serão tormentos eternos, se não nos arrependermos. Jesus é o único caminho para livrar-nos de todos estes tormentos. Hoje, irmãos, a partir de hoje, a hora é hoje. Toda a obra de cura do Senhor começa na sua palavra. Não se culpe. Jesus já lhe preparou todos os escapes. Aproxime-se de Jesus e viva a sua palavra. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar dos pecados e nos purificar de toda a justiça. 1 João capítulo 1, verso 9. E por haverem desprezados o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para que praticassem coisas inconvenientes. 1 Romanos, verso 28. Portanto, em nome do Senhor, eu digo e insisto no seguinte: não vivam mais como os pagãos, pois os pensamentos dele não têm valor, e a mente dele está na escuridão. Eles não têm parte da vida que Deus dá, porque são completamente ignorantes e teimosos. Eles perderam toda a vergonha e se entregaram totalmente aos vícios. Eles não têm nenhum controle e fazem todo tipo de coisas indecências. Efésios capítulo 4, dos versos 17 a 19. Senhor, livra-me de mim. Senhor, livra-nos de todo o mal. Assim como o Senhor orou ao Pai, eu peço, Pai, que não tire eles do mundo, mas que os livre do mal. Nós sabemos, Jesus, que o Senhor é a nossa única esperança para a salvação deste mundo. Veja agora, irmãos, conforme você já meditou nas coisas que realmente tem te afastado desse Deus, que tentação tem lhe atormentado e te afastado do nosso Deus e Pai? Confesse a sua fraqueza para o Senhor Jesus. A palavra de Deus em Números, no capítulo 23, verso 19, diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura,
tendo ele dito, não o fará? Ou havendo falado, não o cumprirá? Deus conhece o coração de cada um de nós, Ele conhece um coração verdadeiro, um coração contrito diante da sua presença. Ele sabe identificar os seus pensamentos. Ele está no seu deitar, Ele está no seu levantar, Ele está no seu caminhar. No nosso, Ele nos esquadrinha por inteiro. Glória a Deus por isso. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo, pela sua onisciência. Em saber que realmente eu estou agora aqui diante de Ti, Senhor, com o coração contrito, me preparando, já me examinando, assim como diz as Escrituras, que cada um se examine a si próprio, a si mesmo, para poder participar do banquete que será servido pelo Senhor mesmo, quando estaremos sentados na sua mesa, participando da sua ceia. Oh, glorioso Deus de revelação, revele, Senhor, traga, Senhor, para cada um uma recobrança, Senhor, de comportamento, que possamos cuidar mais desse tempo, que é a sua casa, Pai, como também o nosso corpo. Somos a igreja do Senhor, somos o templo que o Senhor nos permite ser. Portanto, devemos adorar o Senhor, glorificar o Senhor, louvar a Ti, Senhor, com as nossas atitudes, com o que nós estamos fazendo com o nosso corpo, para a honra e glória do Teu nome. Obrigado, Deus. Obrigado, Pai, por essa palavra, Senhor. Obrigado, Pai, por essa palavra nos trazer muita reflexão, por nos mostrar verdadeiramente aquilo que seremos, aquilo que será, melhor dizendo, o nosso futuro, Pai. Se passaremos esse futuro contigo ou distante de Ti. Quando Paulo lhe diz para a igreja de Coríntios, e falando também para todos nós nessa noite, aquele que pensa que está de pé, nos traz exatamente uma reflexão muito grande, Senhor, e uma revisão, Pai, e um chamado, melhor dizendo, para uma reflexão nas nossas atitudes, Senhor. Nos ajude, Senhor, primeiramente a nos livrar das nossas vontades e fazermos sempre a Tua vontade, Pai, a Tua vontade, Jesus, para a honra e glória do Seu nome, é que nós agradecemos por poder lhe prestar esse culto e ouvir do Seu Espírito Santo o que nós necessitamos para nos melhorarmos diante da Sua majestade, diante da Sua formosura e diante do único Deus da nossa vida. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Amém, amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus.